A partir de hoje, o Jornal do Almoço começa uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Pelotas. Hoje a gente recebe o candidato Eduardo Leite, da coligação Pelotas de Cara Nova. Olá, candidato. Bem-vindo. Olá, Daniel. Muito obrigado. E quem nos acompanha também, nossa saudação. Nosso tempo de entrevista é 8 minutos e a ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Começo lhe perguntando, o senhor fala nos seus programas de TV e rádio muito em mudança, que o senhor é mudança. Como falar em mudança se o senhor representa a atual administração de Pelotas? Daniel, a mudança vem na forma de fazer política. A gente fala em mudança do jeito de governar e mudança no jeito de fazer política. A política diferente, que a gente tanto tem falado, é justamente a de estar próximo da população. Política diferente significa saber tudo de bom que aconteceu em Pelotas nos últimos anos, mas reconhecer que muita coisa ainda tem para mudar e deve ser feita. Essa é a política diferente. A gente vê muitos candidatos defendendo que se mude tudo e outros que defendem, podem falar sempre nas campanhas em absoluta continuidade. Não é continuidade ou mudança do governo, é continuidade das coisas boas, mas mudando muita coisa que deve ser mudada em Pelotas. A gente sabe das grandes demandas da população. O senhor não acha que confunde um pouco o eleitor, então? O senhor é mudança, mas representa 8 anos de administração pública já. Eu não represento 8 anos de administração pública, eu represento uma política diferente. A gente está falando do futuro da cidade, nós não estamos falando do passado, não estamos falando do que já foi. A gente quer saber da Pelotas do amanhã, a Pelotas que vem, e a gente tem uma proposta de governo para o futuro da cidade. Estamos absolutamente tranquilos em relação a isso. Mas a sua coligação tem o partido, inclusive, do prefeito e do vice-prefeito da cidade. Recebemos o apoio de 9 partidos. Nós temos só esses dois. Sim, temos claro. 9 partidos conosco. O meu partido nunca teve a oportunidade de governar Pelotas e nós estamos compondo esta força que nunca se viu antes em Pelotas, 9 partidos unidos numa eleição. E a gente tem a oportunidade de representar esses 9 partidos e, claro, como já disse, sabendo tudo que foi feito de importante nos últimos anos, e Pelotas teve investimentos importantes que começaram a mudar a cara da cidade, investimentos em obras de infraestrutura, mesmo na saúde, na educação, e a gente quer poder aproveitar essas coisas boas e poder garantir novas mudanças para a nossa cidade. O senhor fala nos seus programas muito em cuidar das pessoas. O senhor acha que as pessoas não estão sendo cuidadas em Pelotas? Eu acho que Pelotas deve cuidar bem das pessoas e uma cidade que seja bem cuidada também. Cuidar das pessoas significa nós nos aproximarmos da população. Cada governo enfrenta os desafios do seu tempo. Este governo, quando assumiu, teve, inclusive, ordens de despejo de prédios públicos que teve que ter atenção, porque tinha as contas com dificuldade de fechar, porque não tinha facilidade para acessar recursos federais que eram importantes, porque tinha dificuldades para conseguir verbas de financiamento. Se conseguiu a verba de financiamento do Banco Mundial, se conseguiu verbas do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, muitas obras importantes aconteceram em Pelotas. Foram os desafios do tempo desse governo, que está posto. Agora nós temos novos desafios. E o desafio é justamente poder fazer um governo centrado nas pessoas. Um governo que cuida das pessoas com um foco, por exemplo, na saúde. A gente quer priorizar o atendimento à saúde em Pelotas e resolver esse problema, dando atenção na prevenção, no tratamento e na reabilitação. E prevenção significa nós fazermos o posto de saúde funcionar adequadamente, com o médico atendendo no horário determinado, e para isso a gente precisa da valorização desses profissionais e também, por exemplo, né, algo que simboliza esse cuidado que nós queremos ter com as pessoas, que é o programa Mãe Pelotense que nós pretendemos instituir. Se verificou nos últimos anos, a partir de dados dos próprios médicos que nos passaram, o aumento do número de partos prematuros em Pelotas. Então, nós temos que buscar Mas, candidato, nesse seu projeto, o senhor fala até em doar enxoval, né? O senhor não acha que isso pode, de uma forma, incentivar o crescimento da natalidade? Não, Daniel, pelo contrário. Nós temos que ter claro justamente isso. É isso que eu vou explicar ao nosso cidadão. O aumento do número de partos prematuros foi verificado em Pelotas justamente por falta do atendimento, da prevenção com todos os exames e consultas pré-natal. O que acaba acarretando isso? Mais necessidade de tratamento depois das crianças que nasceram em partos prematuros, inclusive a necessidade de UTIs neonatais, que tem faltado na cidade, e por isso a gente vê crianças que são levadas para outras cidades, como já foi para Bagé, como já foi para Passo Fundo ou para outros municípios. E aí a gente tem que ter o atendimento na prevenção, que é fazer todos os exames e consultas. E para as mães carentes serem estimuladas a cumprirem com a agenda de consultas e exames, o governo
poderá oferecer o enxoval, como faz a Prefeitura de São Paulo, como faz o governo de São Paulo. Então, isso é algo que outras cidades no país já fazem e têm tido resultados muito importantes. E é não para estimular ter filhos, é para estimular os exames e poder gastar menos depois no tratamento de partos prematuros. Candidato, o senhor fala em criar 3 UBAs, né, como tem no Navegantes. Como o senhor vai fazer para criar? Da onde vem a verba? Nós temos recursos federais que podem ser aproveitados, recursos do governo estadual, e basicamente a UBA é um posto de saúde que atende mais com o horário ampliado e sem fichas, sem precisar das fichas, mas por ordem de prioridade. A população sabe bem que a UBA do Navegantes tem ajudado bastante a servir como referência para os postos de saúde e aliviar o pronto-socorro, que ainda tem superlotação justamente por conta da rede básica de saúde não estar funcionando adequadamente. 70% do que é atendido no pronto-socorro não deveria estar lá, deveria ter sido atendido na atenção primária. Por isso, nós precisamos melhorar esse atendimento com outros postões, por assim dizer, nos bairros para servir de referência aos postos de saúde. E a questão da saúde, candidato, é a que mais preocupa a população. Mas os postos de saúde não conseguem atender essa demanda, por exemplo, de entrega de ficha. Vai de manhã para pegar ficha para ser atendido de noite ou vai de madrugada. O senhor não acha que é um passo muito grande o senhor falar nesse projeto ousado? Não, absolutamente. Como eu já falei, a gente tem que saber que saúde é prevenção, tratamento e reabilitação. Quando falha numa ponta, sobrecarrega as demais. É por isso que está tendo problema depois no pronto-socorro, é por isso que falta depois os especialistas. Para poder economizar numa ponta, a gente tem que poder investir corretamente na prevenção. E isso vai gerar um efeito cascata positivo em toda a rede de atendimento de saúde. E fazer o postinho, né, as unidades básicas de saúde, funcionar adequadamente, com os médicos sendo valorizados para não ter que ter tantos empregos que os façam ficar fora do posto de saúde. Candidato, trocando de saúde para piso nacional do magistério, vai ser pago? O senhor vai pagar e quando? A gente precisa ter absoluta responsabilidade quando se trata desse assunto. Nós vemos candidatos prometendo pagar já no primeiro dia ou mesmo no primeiro ano. E a gente tem que evitar novas frustrações, como já aconteceu no governo do Estado, onde o signatário da lei foi eleito governador, houve a expectativa de toda a classe que fosse cumprido o piso magistério e não foi. Eu não vou alimentar frustrações, mas nós temos sim um compromisso com a melhor remuneração dos professores, com o foco no pagamento do piso. Nós vamos buscar o pagamento do piso nacional do magistério, mas para isso vamos ter que fazer uma grande articulação com o próprio sindicato para estabelecer as prioridades da categoria e chegarmos ao pagamento desse valor o mais breve possível, mas que não posso prometer cumprir já no primeiro ano do governo. Candidato, o senhor tem 20 segundos aí para as considerações finais. Eu quero agradecer a quem nos acompanhou e poder destacar que nós temos absoluto compromisso com esta política diferente. Eu quero ser um prefeito acessível, próximo das pessoas, que receba as demandas, as críticas e possa governar junto com cada pelotense. Continue nos acompanhando até o 7 de outubro, tenho certeza que a gente vai poder fazer Pelotas crescer ainda mais. Obrigado, candidato Eduardo Leite, da coligação Pelotas de Cara Nova. Amanhã a nossa entrevista é com o candidato Jurandir Silva, da coligação Pelotas Popular e Sustentável. A seguir tem mais Jornal do Almoço.